Olá, eu me chamo Ana Paula, continuando o capítulo 4 do nosso livro Família Cristã. Esse capítulo fala sobre o casamento. Continuando então. Um cristão nunca deve de forma consciente casar-se com uma pessoa não seguidora de Jesus. A Bíblia refere-se a isso como jugo desigual, 2 Coríntios 6,14. E deve ser evitado por causa dos problemas óbvios que trará no casamento. Imagine um lavrador tentando arar um campo com um boi e um burro atados um ao outro. O resultado seria cômico se não fosse tão sério. Infelizmente, um grande número de cristãos com o coração partido pode testificar da devastação criada por causa dos valores espirituais desiguais de tal relacionamento. Se você é um cristão solteiro, poupe-se a si mesmo dessa agonia de alma, afastando-se de qualquer pessoa que não conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você está apaixonado, isto será doloroso, mas não será nada perto do quanto doerá mais tarde caso você se enrede à toa. Caso você duvide da verdade desta afirmação, apenas converse com aqueles que já passaram por isso. Muitos, na verdade, se encontram nessa exata situação. Seus maridos ou mulheres não são cristãos nascidos de novo e o casamento é insuportável. O que eles devem fazer? Bem, os versos referidos anteriormente ensinam que o cônjuge cristão deve fazer todo o esforço para manter o casamento, mas caso a pessoa esteja determinada a obter o divórcio, deixe-a partir. A aliança do casamento sob o padrão divino de Deus não pode ser forçada sobre uma pessoa não regenerada. Caso ela entre com o pedido de divórcio, a maior parte dos pregadores conservadores, com base no versículo 15, acredita que o cristão está limpo com relação ao assunto e pode se casar de novo sem cometer adultério. Mas, e quanto à situação na qual o cristão sofre abuso, verbal ou físico, do cônjuge incrédulo, e não há indicação de que o cônjuge que pratica o abuso deseja dar um fim ao casamento? Deveria o cristão suportar passivamente a tortura? Ou existe alguma alternativa possível? E quanto ao homem chamado para pregar, sendo que ele divorciou-se e recasou antes de ser salvo? Aquele divórcio e recasamento, ainda que seja visto por Deus como adultério, o tornam inapto para o ministério? Se o pecado tornasse o homem inapto para o serviço, não haveria pregadores. Todos somos pecadores por natureza e por prática, e isso inclui cada cristão. A salvação não põe um fim ao pecado nesta vida, apenas evita a penalidade. Embora a maioria dos pregadores conservadores creia e ensine que um homem divorciado não possa exercer o cargo de bispo ou pastor por causa do requisito marido de uma mulher encontrado em 1 Timóteo 3,2, que outros veem como sendo uma mulher de cada vez, uma proibição contra a poligamia. Isso, de forma alguma, proíbe um homem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Na pior das hipóteses, apenas significaria que ele estaria desqualificado para servir como pastor de uma igreja. O ofício de evangelista não tem tal proibição e os missionários não são necessariamente pastores. Se Deus o chamou para pregar e você está preocupado com seu divórcio, com seu segundo casamento, coloque-se sob o sangue de Jesus Cristo e então comece a proclamar as boas novas da salvação a todos que queiram ouvir. Finalmente, existem aqueles que são vítimas inocentes do divórcio. As esposas que, independente de qualquer culpa, são colocadas de lado por outra mulher. São elas consideradas adúlteras caso venham a recasar? Vejamos o que diz o Senhor em Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. A frase faz com que ela cometa adultério é interpretada por muitos como se a mulher inocente ou o homem se casar novamente, algo quase que necessário para a sobrevivência da mulher naqueles dias, estaria cometendo adultério. No entanto, o que o Senhor está dizendo aqui tem a ver com a opinião pública. A responsabilidade pelo divórcio está claramente colocada sobre aquele que deu razão para ele. E ao se divorciar, esse indivíduo estaria fazendo com que o cônjuge inocente fosse visto pelos outros como infiel.
Essa percepção de infidelidade, então, se entenderia quem se casasse com um cônjuge abandonado e o rotularia como adúltero também. Mas não queremos ignorar a possibilidade de o cônjuge que deu causa ao divórcio casar-se novamente primeiro. A causa mais comum para o divórcio, em primeiro lugar, sendo assim infiel e cometendo fornicação, adultério, isso dá então ao cônjuge inocente base inquestionável para o divórcio e assim o novo casamento dessa pessoa não constitui adultério. O adultério é pecado e não deve ser encarado com leviandade. O casamento é uma instituição estabelecida por Deus e objetiva que um homem e uma mulher vivam em amor e harmonia por toda a vida. Quando uma sociedade começa a degenerar, sempre começa a se desintegrar com a dissolução dos casamentos e das famílias, causando grandes sofrimentos a todos os envolvidos. Assim, se você estiver pensando em se casar, faça a si mesmo um grande favor e certifique-se de que a pessoa que é objeto do seu amor é realmente sua melhor amiga. Se seu romance real é tempestuoso, a probabilidade de que o casamento venha acalmar o vento e amansar a força das ondas é pequena ou nenhuma. O casamento sempre pressiona um relacionamento porque duas vontades precisam ser fundidas em uma, a fim de que ele funcione como deve, para que ambos estejam felizes, contentes e satisfeitos. As expectativas irrealistas e alascíveis são as principais responsáveis pelo fracasso dos casamentos. Olhe muito bem antes de dar o mergulho, pois pode ser que não haja água na piscina. Meditação e estudo. Por que razão Deus quis estabelecer o casamento como uma unidade firme e permanente? O que Deus fez para dar estabilidade ao casamento? Reflita sobre a importância de cada um dos três elementos que determinam o casamento. Explique a relação que existe entre amor e compromisso da vontade dentro do casamento. Qual o efeito que terá dentro do casamento a decisão firme dos cônjuges e nunca considerar o divórcio como uma solução para os problemas matrimoniais? O pecado de divorciar-se e casar de novo é perdoável por Deus ou integra uma categoria de pecadores imperdoáveis? Você acha que uma pessoa que se divorciou e casou de novo está totalmente desqualificada para o ministério cristão? Amém? Esse é o capítulo 4. Deus abençoe.